Prezados irmãos e amigos, telespectadores e rádio ouvintes, a minha saudação em Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Eu sou o pastor José Ribamar, da Assembleia de Deus em Juremal, com a larga vida de 32 anos no sertão, e venho trazer a minha palavra dentro desta campanha de avivamento. A busca do avivamento pessoal. E trazemos o seguinte tema: o fator crítico do sucesso na evangelização do sertão. Diz a Santa Palavra de Deus em Jeremias, capítulo 29, versículo 13: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Nordeste brasileiro, segundo o IBGE, tem 10,3% de crentes. No censo de 2000, e 16,4% em 2010. O Nordeste tem duas realidades bem distintas e diferentes: a área litorânea e a região sertaneja. Existe uma grande concentração de igrejas no litoral, o sertão com secas cíclicas, extrema pobreza e marcado pela idolatria, tem pouca presença evangélica. Existe ainda no sertão nordestino milhares de povoados sem a presença evangélica, tornando-se dúvida um dos maiores desafios, tornando sem dúvida um dos maiores desafios para a maioria minoritária do Nordeste. Para a evangelização do Brasil, os povos minoritários do Nordeste, ciganos, quilombolas, indígenas, também são povos evangelizados. O povo sertanejo tem sofrido com a estiagem, invernos irregulares ao longo dos anos e o êxodo das cidades pequenas para as grandes cidades, e com isto diminui até o número de evangélicos existentes. O ano de 2016, confirmando-se as previsões, será o 5º ano seguido de poucas chuvas. Nós já vivemos isto. Apesar dos enormes obstáculos enfrentados por essas pessoas com a seca, pobreza, injustiça social ao longo de sua história, a população sertaneja tem sobrevivido com bravura nesta parte do Brasil. Euclides da Cunha, em 1906, em sua clássica obra Os Sertões, afirma que o Ceará sempre figura os estados menos evangelizados do Nordeste. No censo do IBGE de 2000, 8,2% dos cearenses se declaravam crentes. E no censo de 2010, 14,5%. Assim como o Nordeste, o Ceará tem duas realidades: o litoral e o sertão. Enquanto em 2007, segundo o IBGE, Fortaleza tinha 22% de evangélicos. Na região metropolitana, os municípios de Caucaia e Maracanaú tinham 23% e 22,8%, respectivamente. No interior,
do estado havia 40 municípios com menos de 3% de evangélicos, a maioria no sertão. Hoje, o Ceará ainda tem milhares de pessoas que vivem em vilas, distritos, onde não há presença evangélica na denominada Terra da Luz. Milhares de vidas estão em trevas e, por que não dizer, da maioria dos estados do Nordeste e do nosso querido Rio Grande do Norte. A Inglaterra, no século XVIII, viveu um período de caos social e a esterilidade do cristianismo. A sociedade estava totalmente entregue aos vícios, à degradação moral. As igrejas viviam enclausuradas em as quatro paredes. Nessa época, o jovem pregador John Wesley e um grupo de amigos que estudavam decidiram buscar um avivamento pessoal. Passaram a reunir-se para ler e estudar a Bíblia, realizar jejuns, periódicos e visitar as prisões, pregando o Evangelho, buscando o avivamento pessoal. Estes jovens presenciaram a mudança espiritual e social de toda uma nação. O próprio John Wesley experimentou uma profunda e marcante experiência de fé. Ele disse: senti que meu coração foi estranhavelmente aquecido. Depois daquele dia, ele passou a anunciar o Evangelho ao ar livre, convidou os leigos, as pessoas comuns, para serem pregadores, e mesmo diante da oposição e perseguição, defendeu com ousadia um avivamento social e religioso que se espalhou rapidamente como um fogo na Inglaterra e na América. É preciso aprender com a história. Somente dedicando a vida à leitura, à meditação da Bíblia, à oração e ao jejum, e servindo com dedicação ao próximo, será alcançado o verdadeiro avivamento. Somente cheia do Espírito Santo, a igreja será capaz de vencer todos os obstáculos e alcançar para Cristo o povo nordestino e, em especial, aqueles que habitam o sofrido sertão. Podemos afirmar com toda convicção: o sertão é, acima de tudo, um necessitado de conhecer Jesus. É a água da vida. Motivos de oração: para que os líderes trabalhem unidos para alcançar o sertão nordestino. Para que Deus levante vocacionados para plantar igrejas nas vilas dos sertões. Para que as igrejas do litoral invistam na implantação de igrejas dos povos minoritários do nosso sertão. Para que as igrejas criem projetos para resgatar os jovens das drogas, da criminalidade. Portanto, meu caro amigo telespectador, meu caro irmão rádio ouvinte, eu chamo a sua atenção para você orar comigo, para você suplicar comigo, para que você dê as mãos a quantos estão sentindo já o mover do Espírito Santo, criando em seu coração um avivamento. O verdadeiro avivamento se faz com oração, com jejum, com leitura da palavra e com a expansão do reino de Deus feita
puramente por amor às almas perdidas. Portanto, ore conosco. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, diante da Tua presença nos encontramos, ó Pai, para suplicar a Tua bênção sobre todos os moradores, aqueles que moram nas vilas, nos povoados, nos assentamentos, aqueles que moram nas pequenas cidades, para que, Senhor, aconteça um verdadeiro avivamento em todas as igrejas do litoral, nas igrejas mais beneficiadas economicamente, que possa criar, Senhor, mecanismo para que haja um grande crescimento da Tua obra, principalmente neste lugar. Pai, em nome de Jesus, que nós te oramos. Amém.